Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and blame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads down and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. This congregation went out. All fine, scholarly, educated people. Then I staying on the side to shake the man's hand and wish him Godspeed as he went out. And when... Quando sua congregação saiu, toda gente boa, eruditos, educados, eu estava de pé ao lado para lhe dar um aperto de mão e desejar-lhe a ajuda de Deus enquanto ele saía. Here come my crowd in. They couldn't let him in while his crowd is there. Here come mine in wheelchairs, stretchers, straitjackets, insane, and everything else. E quando fiz aqui estava meu grupo. Eles não lhe puderam deixar entrar enquanto seu grupo estava ali. Aqui estavam os meus em cadeiras de rodas, macas, camisas de forças, loucos e todos mais. That's it. That's the thing I'm talking about, see? It's something different. É isso. Essa é a coisa da que falo. Vem, é algo diferente. When by scientific knowledge you can make an understanding gospel, he that believeth on Jesus Christ shall not be condemned. Quando por conhecimento científico podes fazer um evangelho entendido, ele crê em Jesus Cristo, não será condenado. But these signs shall follow them that believe. See, Vem, porém, esses sinais seguirão os que creem. in there. See? She believed on Jesus Christ, she said. Ele falou em pôr isso aí, vejam, ele creu em Jesus Cristo. If these signs follow the believer, Está salvo se estes seguem ao crente. and he that heareth my word, E o que ouve a minha palavra, just makes not hear it with his ears, but understand it. não apenas fazer algo, não ouvir com seus ouvidos, mas entendê-lo. Anybody can hear it. Qualquer um pode ouvir. A prostitute can hear it and remain a prostitute. See? A drunk A prostituta pode ouvir e permanecer prostituta, vem? liar can hear it. A drunkard can hear it, a liar can hear it, and still remain a liar. But he that understands my word, Um bêbado pode ouvir, um mentiroso pode ouvir e permanecer mentiroso. Porém, and believeth on him that sent me has everlasting life. There you are. See? And no man can do that except God foreordained him. aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Railtinho, vem? E ninguém pode fazer isso se Deus não lhe preordenou. No man can come to me except my Father draws him, and all the Father's given me will come to me. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Amém. All this sovereignty and foreknowledge of God. Tudo está na soberania e conhecimento prévio de Deus. He lives alone, and nobody tells him what to do. Ele vive só e não há ninguém que lhe diga o que vai fazer. The unbelief in taking all the Word of God has brought a seed of unbelief, unholy, sinful, hatred, and eternal death is in this sinful intellectual church age. Agora, por incredulidade, tomando toda a palavra de Deus, tem trazido uma semente de incredulidade, ímpio, pecado, ódio e a morte eterna está nesta era pecaminosa e intelectual da igreja. Now you got it? And this, E agora o captaram? that when the whole world is religious. Neste dia é quando o mundo inteiro é religioso. Did you know that? The whole world is religious. Sabiam disso?
O mundo completo é religioso. In this religious age, big churches on every corner. E nesta era religiosa, grandes igrejas em cada esquina. The whole thing winds up in Satan being worshipped. Here it is right here in the Bible. Right. Tudo, a coisa completa vem terminar em Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo na Bíblia. Isso é certo. Intellectual, theological seminary that's brought out an intellectual person that's been trained how to speak, what to do, how to make their emotions, like psychology, 3 and 4 years, to know how to deal with a man's mind. E nesse seminário intelectual e teológico que tem produzido uma pessoa intelectual que tem sido treinada como falar, como fazer uma emoção e tudo como psicologia, 3 ou 4 anos para saber como tratar com a mente do homem. See, it's the Spirit of God is not something that is schooled into you. Vejam, o Espírito de Deus não é algo que é instruído em você. It's predestinated into you by the hand of Almighty God. É algo que é predestinado em você por mão do Deus Todo-Poderoso. Your experiences cannot be schooled or taught into you. It's predestinated by God's hand and God's foreknowledge into you. That's right. Tuas experiências não podem ser instruídas ou ensinadas em ti. É predestinada pela mão de Deus e o conhecimento prévio de Deus em ti. Isso é certo. It brought forth this great Eden that they now live in, a church world's Eden. They're all uniting together now. It's a great ecumenical council and go to have the world church. Agora ele produziu este grande Éden que eles vivem agora, um Éden da Igreja Mundial. Head where Satan will be thrown, just exactly. And the last call's going out to catch the bride before she gets into that. For once in that, she's tucked the mark of the beast and doomed. Todas elas estão unindo-se agora no grande concílio ecumênico e vão ter a Igreja Mundial. Todas estão vivendo sob uma mão onde Satanás será coroado exatamente igual. She'll never come out of it. That's where he said, come out from among them, my people, before he goes into him. See? Come out from among them and be separated. Está saindo a última chamada para agarrar a noiva antes que ela entre nisso, porque uma vez nisso, ela terá adquirido a marca da besta para a condenação. Nunca sairá daí. Essa é a razão pela qual eu digo, saiam do meio dela e separai-vos. Hatred and death and eternal separation from God in this Eden. Agora, é separação eterna de Deus neste Éden. Filth, perversion. How? By sowing the wrong seed. Ódio, morte, desejo, sujeira, perversão. Como? Ao semear a semente errada. Reminds me of the vision I've seen before I ever met the Pentecostal people. Of that man going around the world in white. You've heard me. Me recordo de uma visão que vi antes que alguma vez me encontrasse com a gente pentecostal, desse homem indo ao redor do mundo em branco. The one coming behind him sowing seeds of discord. But he won it fairly in Eve, in the Garden of Eden, by the lust of Eve for sin. Um entrou atrás, o semeador de discórdia, porém ele a ganhou legalmente em Eva, no jardim do Éden, pelo desejo de Eva, pelo pecado, o desejo por Eva do pecado. For Eve of sin. Then if Eve lusted for knowledge, it was sin, and when we lust for knowledge, want a PhD, LLD, it's sin to do so. Então, se Eva desejou conhecimento, era pecado. E quando nós desejamos conhecimento, desejo um PhD ou LLD, fazê-lo é pecado. That's strong statements, but that's the truth. Essa é uma declaração forte, porém é verdade. This is still the truth. Não importa quão forte seja, é ainda a verdade, vem? Knowledge, understanding, the thing of it is today we don't try to establish the Word of God in the people's hearts. O desejo pelo conhecimento, entendimento. A coisa disto é que hoje em dia não tratamos de estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. To establish ourselves. Estamos tratando de estabelecer a nós mesmos.
Churches are trying to establish the doctrine of the church in a person's heart. As igrejas estão tratando de estabelecer a doutrina da igreja no coração da pessoa. We are commanded to establish the Word of God. Estamos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. And come to you with enticing words of man, that your faith might rest upon. Paulo disse, não fui a vós, com palavras persuasivas de homem, para que vossa fé esteja fundada em Deus. Come to you in power and manifestations of the Holy Ghost, that your faith might rest in God. There you are. Man must establish yourself. Aí o tem. Os homens querem estabelecer-se a si mesmos. Deixa Deus fazer algo por uma pessoa e enviá-la. Encontrarás a cada homem tratando de personificá-lo. Vem? Eles estão tratando de estabelecerem-se a si mesmos. Let God do something for a person standing out. You find every man trying to impersonate it. See, they're trying to establish themselves. Every man, I did this. Me, my denomination, me this. Establish themselves. What are we preaching about, ourselves or the kingdom of God? Cada homem, eu fiz, minha denominação, eu isto, estabelecendo-se a si mesmo. De quem estamos pregando? De nós ou do reino de Deus? Establish the word of God. Estabeleça a palavra de Deus. Unbelief. And establish the kingdom of God in a man's heart. Expulse a incredulidade e estabeleça o reino de Deus no coração do homem. The kingdom of God cannot be established in a man's heart unless God made that man thus. E o reino de Deus não pode ser estabelecido no coração do homem a menos que Deus fizesse a esse homem desse modo. He cannot be established in a... And remember, the deceitful part, that man thinks that it's right. Ele não pode ser estabelecido em um. E recordem, a parte enganosa, esse homem pensa que ele está correto. There is a way that seemeth right unto a man. Há caminho ao homem que lhe parece direito. Provérbios 14:12. Your being seems right. Cada ser intelectual parece correto. As I told you a few Sundays ago, when I stood by my dying baby, and Satan standing there and said, "There's your daddy died in your arms the other night." Eu lhes disse há alguns domingos, quando me mantive numa certa distância de minha nenê moribunda, e Satanás ali parado, e disse, "I'm laying down there in the morgue, and here's your baby going, and you asked him to answer you, and he pulled a shade down over you." Aí está teu papai morreu em teus braços numa noite. Aí está tua esposa ali prostrada no ataúde, e aqui está tua menina moribunda. Tu pediste a ele que te respondesse, e ele desceu uma cortina sobre ti. He's a good God. And yet you say he was a healer. And you who are standing for what you said was right, you're wrong. E ainda ele é um Deus bom, e tu ainda dizes que ele é um curador, e tu que estás sustentando que o que ele diz é correto, estás errado. Oh, every reason, every mental faculty had to agree that it was right. Oh, cada pessoa, cada faculdade mental tem que estar de acordo que era certo e ele estava correto até ali. He was right, that much. So was he right when he told Eve. Da mesma forma estava ele correto quando disse a Eva. Be open, and you'll know right from wrong, and you'll be as gods that way, knowing right from wrong, because God didn't let them see themselves yet. Teus olhos serão abertos e conhecerás o bem e o mal, e serás como Deus nessa forma, conhecendo o bem e o mal, porque Deus não lhes havia deixado ver a si mesmos que estavam nus. So they would know right from wrong, and he was right. Assim que eles souberam que conheciam o bem e o mal, e estava correto. You see, it was contrary. Porém, vocês veem, era contrária à palavra de Deus. God sold us ministers in seminaries, learning man-made theology. E assim fazem os seminários, aprendendo teologia feita pelo homem. Seem right. It may be a good understanding of the thing. Pode parecer correto, pode ser bom entendê-la. Wrong. We don't have to understand it. We believe it because God said it so, and that settles it for us. Não temos que entendê-la. Cremos porque Deus disse que é assim,
E isso encerra para sempre o assunto completo. The whole thing. Will you believe it? Oh, how Eve lusted to have a PhD. How Essa é a forma pela qual cremos. Oh, como Eva desejou um PhD. to be smarter than what she was. Notice Como ela desejou ser mais inteligente do que era. how much alike man and his wife, I notice man and wife, both naked, in the Garden of Eden, God's Eden. Now, we'll close. I said I'd going to hold just a few minutes. Look, Notem, quão parecidos. O homem e sua esposa. Agora notem, o homem e a mulher, ambos nus no jardim do Éden. E o Éden de Deus. Agora vou concluir, disse. Vou tomar apenas uns poucos minutos. watch now, it's closing. Observe agora concluindo. Look at this now. Compare isso agora. How much alike that man and his wife, both in God's Eden, without one stitch of clothes on them, and knew it not. Quão parecido esse homem e sua esposa, ambos no Éden de Deus, sem um pedaço de roupa sobre si, e não o sabiam. For why didn't they know it? For they were veiled to their senses of nakedness by the holy veil of the Holy Spirit. Por que não o sabiam? Porquanto estavam velados em seus sentidos da nudez, pelo véu santo do Espírito Santo. They could look right at each other and they didn't know that they were naked. Podiam olhar um ao outro e não sabiam que estavam nus. They were veiled with the Holy Spirit of holiness. Amen. They were veiled. Estavam velados com o Espírito Santo de santidade. Estavam velados. God's veil, yet today, Deus velou ainda hoje. look and not lust. Ainda pode olhar e não desejar. They turn their head. Voltem sua cabeça. Holy veil. É um véu santo. Had their eyes, they were both, one was man and the other was woman, and they did not know they were naked. Because the holiness of God kept their eyes veiled. Deus tinha os olhos deles. Ambos estavam, um era varão e o outro fêmea, e não sabiam que estavam nus, porque a santidade de Deus manteve seus olhos velados. God hid their conscience from sin by the holy veil. Notem, Deus ocultou suas consciências do pecado pelo véu santo. Wish we had some time to lay on that a few minutes. Look here, boys. Nós desejaríamos ter algum tempo para aplicar isso uns poucos minutos. The worshiper once purged, Hebrews, the worshiper once purged has no more conscience of sin. Sin is passed from him. Notem aqui, porque ele, o adorador, uma vez purgado, Hebreus, o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. O pecado é tirado dele. I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking him, why didn't I preach on the Holy Ghost? Esta manhã eu escutei dizer ao irmão Neville, possivelmente haveria estado perguntando-lhe, porque eu não pregava do Espírito Santo, Here it is. porque eu não fazia isto. The Holy Ghost is an action in you, it's a life, not an emotion. Aqui está, o Espírito Santo é ação em você, é uma vida, não uma emoção. Not some sort of a fleshly evidence, but it is a person, Jesus Christ, the Word of God established in your heart to quicken every word of this age. Nem certa classe de evidência carnal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus estabelecida em teu coração, para avivar cada palavra desta era. Right? What's the Holy Ghost in action? Not so much in demonstration, but in action. What it does according to the Word. Correto? Observe o Espírito Santo em ação, não tanto em demonstração, mas em ação, o que faz conforme a palavra. Now, the Holy Spirit of God's holy Word had a man and woman naked and Notem agora, o Espírito Santo
da santa palavra de Deus tinha desnudado um homem e uma mulher e não sabiam. How beautiful. Life of the Word, the seed. Que formoso! Vida da palavra, a semente, a The palavra. Word, God said, there is a tree in the midst of the garden, the woman. Deus disse, há uma árvore no meio do jardim, a mulher. And in the midst of the garden is this tree. E em meio ao jardim está esta árvore. Touch it, for the day you eat thereof, that day you die. Nem mesmo a toqueis, porque no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Holy veil from it. Didn't know nothing about it. Dares to touch it. Eles estavam totalmente velados disto. Nada sabiam acerca, sem atreverem-se a tocá-lo. Holy veil. They were safe in God's pavilion. Eles estavam santamente velados. Estavam seguros no pavilhão de Deus. Were alive. They had no death around them. Estavam vivos. Não tinham morte em seus arredores. Hallelujah. Aleluia! Had perfect love one for the other, perfect life forever. They had perfect love, perfect understanding of the love of God. Tinham amor perfeito um pelo outro, vida eterna para sempre. Tinham amor perfeito, perfeito entendimento do amor de Deus e aguardavam. Word and kept it, and they were alive and safe in God's Eden. E estavam vivos e seguros no Éden de Deus, sem morte algum em todo o redor. Then Satan got Eve to listen to his gospel of theology. Então Satanás conseguiu que Eva atendesse a seu evangelho de teologia, Gospel of knowledge, o evangelho de conhecimento, schooling, higher ethics, better escola mais alta, maior ensino, maiores éticas, education, higher education, and so forth. melhor civilização, maior educação e assim sucessivamente. He got her to stop and listen to him a minute. Então, quando ele conseguiu com que ele se detivesse e lhe escutasse um minuto, Reasonings which we are commanded to cast down. a seu arrazoamento, o qual estamos encomendados a desejar. To listen to it. Now look here, the church is so and so, it's been established for so long that we're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes, no, I don't care what it is. Quando ele conseguiu fazer com que ela atendesse a isto, agora vejam aqui, a igreja é isto e isto, tem sido estabelecida por tanto tempo. Somos uma das igrejas mais antigas no país. O prefeito da cidade vai, a mim não me importa o que seja, vem. God's word be against it. That's your enemy. Anything that's against the word is your enemy. Está contra a palavra de Deus, está contra ela. Esse é teu inimigo. Everything that's for the word is your brother. He's a part of you. Qualquer coisa que esteja pela palavra é teu irmão. Ele é parte de você. She pulled off the holy veil to see what sex really was. Ela tirou o véu santo para ver o que era o sexo em verdade. Compare that. What lust really would do. Compare isso, o que o desejo em realidade faria. He pulled the veil from off her eye. Ela tirou o véu de seus olhos. The holy thing that God had put over her eyes, A coisa santa que Deus havia colocado sobre seus olhos. and knowledge to know what it was all about. So she pulled the veil off to see what it was all about. Ela queria conhecimento para saber de que se tratava tudo. Assim sendo, tirou o véu para ver de que se tratava tudo. Listen to the devil. And notice what a place it put her in. Atendeu o diabo e notem em que lugar a colocou. They have done the same in each age thereafter, always taking the intellectual side. Elas têm feito o mesmo em cada era, depois disso, sempre tomando o lado intelectual. Has now built a kingdom of Satan, E agora tem construído um reino de conhecimento de Satanás, his seed that he sowed, and has took the world to be an Eden of death. sua semente que ele havia plantado, e tem tomado o mundo para ser um Éden de morte. Now, notice. Now look at Revelation 3, the Laodicean church age.
You think it in your mind. Now, notice. Agora notem, agora olhem, Apocalipse 3, a era da igreja de Laodiceia. Você pense em sua mente. She, Eve, is Satan's queen. Agora notem, ela, Eva, é a rainha de Satanás. See, Satan, the serpent, got to Eve before Adam got to her. Vem, Satanás, a serpente, chegou a Eva antes que Adão se chegasse a ela. See? Right? So he beguiled her. Isto é certo. Assim, ela a enganou. So Satan, the serpent, was the husband of Eve before Adam ever knew. He beguiled her. The Bible said he did. And she knew she was naked then. See? A Bíblia diz que ela a enganou e então ela soube que estava nua. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, great is He. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His